Pera, não sai do vídeo. Talvez esse não seja o vídeo mais mirabolante e cheio de edição que você vai ver na vida. Mas talvez seja um dos poucos vídeos que você vai ver que vai tentar te explicar o final de Enigma do Medo, todo o momento do Enigma do Medo, com base em provas dentro do jogo, em fontes, e responder realmente os teus pensamentos, né, sobre o Enigma do Medo. E tentar fazer isso de uma forma bem prática para você, com muita imagem na tela e letras. Vocês conseguem ver aqui, eu escrevi praticamente tudo isso, dando praticamente um tutorial inteiro para vocês de como entender o Enigma do Medo, tá? O jogo. Então, eu vou passar sobre cada uma dessas partes aqui, eu vou lendo, ok? Eu vou estar com uma webcam aqui, mas eu vou estar praticamente olhando para a tela, eu vou ler em alguns momentos, vou explicar onde é necessário, mas eu garanto para vocês que é um dos melhores vídeos de explicação que você vai ter, tá? Eu tentei ao máximo não só fazer um vídeo com base no, tirei a fonte do Anos, não, eu quero demonstrar para vocês o que o jogo indica. E as partes que são minhas teorias, eu falo, isso aqui é minha teoria, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos conversar sobre Enigma do Medo. Mas antes, lembrando a vocês de duas coisas. Primeiro, média DNX, vão aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, e vocês encontram lá o média DNX. O que é o média DNX? Ele tá criando um catarse focado em música, onde por semana você consegue 2 músicas ali por apenas R$5 mensais. Então você paga por mês 5, mas recebe por semana 2 músicas, tá bom? E além disso, também tem aí na descrição, se você puder clicar ali, dar uma olhada, eu criei um RPG de mesa chamado Magi. E eu quero muito que você assine o pré-registro, por causa que isso vai ser ótimo para mostrar para editoras. A gente tá quase chegando nas 50 pessoas, já passamos nessa altura acho que já passamos das 40 pessoas. Então a gente tá quase chegando nas 50, por favor, ajuda, clica ali, vê se gosta, e se gostar você assina. Tá bom? Você clica lá, assinar não, no caso, você clica lá em fazer o pré-registro, é só o teu e-mail e aí eu vou mandar pra você a beta quando o jogo sair, a beta dele, tá bom? Um jogo de RPG muito legal. Então, vamos lá, Enigma do Medo. Tudo começa com Eliakim, que tem a profecia do Desassombrado. Ele é o primeiro Strar. E lembrando, esse vídeo também não é focado a contar a história, por mais que eu conte parte dela, algumas coisas eu vou pular, eu tenho um vídeo de 2 horas contando a história, ponto a ponto, ok? Isso aqui já vai direto pra spoilers e tudo mais. O Eliakim, então, ele é o primeiro Strar, ele foi responsável por começar o culto ao medo, né? Cultuando a marca do medo, que é esse símbolo aqui que a gente encontra no jogo muitas vezes. O que o culto do medo quer? Eles querem gerar aquele que não sente medo, que no caso é o Desassombrado. Desassombrado que dá o nome à profecia do Desassombrado. Qual o objetivo final com isso? A gente não sabe qual é o objetivo final do Eliakim em si. Se ele queria o Desassombrado para poder ter o Desassombrado, ou se ele queria outra coisa, que já eu vou falar sobre o descendente dele, o Abraão. Então, eles, os Strar, criam o perímetro. Não sabemos em quanto tempo demorou para o perímetro nascer. Não sabemos se o perímetro nasceu agora ou só mais para frente quando eu vou falar. Mas é por culpa dos Strar que isso vai acontecer, é claro. Mas já eu falo onde talvez o perímetro tenha nascido também. E aí nós temos a família. Gerações no futuro nasce Abraão, que se torna o novo líder do Strar. Também temos o seu irmão Yuri. Nós temos o filho de Abraão com a sua esposa chamada Andréia Golias. E nós temos a Tiana, que é a mãe de Abraão e Yuri, ok? Golias nasce, porém ele sente medo. Ou seja, mais uma vez, não é o Desassombrado. Teve muitas gerações até chegar aqui no Abraão. Então muitas pessoas tentaram ter o Desassombrado e ninguém teve. Só que o Abraão achava que ele seria o pai do Desassombrado. E aí, finalmente, teve uma criança chamada Jacer que nasceu fruto desta família. Ao que tudo indica, em uma relação amorosa entre Yuri e Andréia. Onde que o jogo parece demonstrar isso, tá bom, gente? O jogo tem ali nos ARGs, a gente encontra o seguinte, no ARG do Samuel. O verdadeiro vazio só é capaz de nascer da eternidade. E a gente sabe que o Yuri se considera a eternidade. Também temos, toda tirania é destinada a conceder a prole de seu próprio fim. Também dizem que seria isso mesmo, que o Yuri, por ele ser o responsável por dar a vida ali, né, por ter tido a prole do Jacer, e ele trouxe o próprio fim dele. De certa forma faz sentido, tá? Mas são teorias, tá? Essa parte aqui. Mas o que importa é que Jacer nasce e ele não sente medo. Ele tem olhos diferenciados e todo mundo sabe que esta criança não sente medo. Ele é o Desassombrado.
Andreia morre no parto do Jacer, ok? E aí, no parto do Jacer, quando a criança nasce, todo mundo tem a visão. O que é a visão? Eles conseguem ver o seu futuro. Abraão, ele vê que o desassombrado vai enfrentar o Deus do medo na catedral. Talvez essa não seja exatamente a visão do Abraão, mas é o que dá a entender, que ele viu isso. O Yuri pensa na imortalidade, ele consegue ver que no futuro ele vai se tornar imortal. O Golias entende como voltar a ver, porque ele tinha tido seus olhos avançados. E a Tiana ouve a melodia. E a melodia é descrita mais pra frente como uma melodia do futuro. Então é como se a própria ali, Tiana, tivesse visto no futuro uma música que ela iria tocar. Só que ela não sabia tocar ainda, então ela aprendeu com o futuro essa música dela, né? Então por isso que é uma música até impossível também, se a gente considerar assim. Então, o Abraão cria a catedral e é morto por Jacer. Já eu explico como, mas o Jacer vai lá e mata o Yuri. Ah não, já vou explicar agora. Então o Abraão cria a catedral, só que ele é morto por Jacer. Porque o que o Abraão achou que ele ia fazer? Ele achou o quê? Eu vou construir a catedral, vou jogar essa criança dentro da catedral e vou matar ela. Vou matar ela, vou bater tanto nela até ela sentir medo de mim. E aí eu vou me tornar o deus do medo. Mas ele tava errado, então o Jacer só pega uma faca uma vez, o Abraão tá de costas e mata ele, ok. O Yuri queria ser imortal, então ele cria o castelo. Há teorias na internet que ele se torna o tirano, por causa do símbolo da espiral no peito, por causa que ele tá derretendo nessa imagem aqui, mas às vezes ele só virou lodo, tá? Às vezes ele só virou lodo mesmo, tá, gente? Vai de teoria de cada um pra cada um. Tiana, e isso, só lembrando, não há nenhuma confirmação, por isso que eu falo que é teoria. A Tiana cria a rachadura usando a melodia. Então ela toca a melodia do futuro e ela racha o chão. Já eu vou falar o que é essa rachadura exatamente. O Golias se isola na caverna e se torna um monstro, porque dentro da caverna ele consegue enxergar por meio dos cristais. Pra quem jogou o jogo ou viu meu vídeo de história, entendeu o porquê. Aí a gente segue para o Jacer. O Jacer, ele não tem escolhas, tá? Vamos lembrar isso aqui, é importante no futuro. Ele só faz o que a missão mandar. Então, o Jacer tem aqui, ande pela mansão, por exemplo. Vá para o quarto de Abraão. A vida inteira do Jacer foi seguindo passos que ele já sabia dentro da cabeça dele. Porque o Jacer tem esta visão aqui. O Jacer sabe a localização. Ele sabe onde ele está. Ele tem a visão 3D. Ele tem a visão em terceira pessoa. O Jacer sabe de tudo por causa dos seus olhos, que são assim. E aí, a ordem chega. Sofia e Veríssimo criam Jacer, né, como uma criança ali, por causa que eles chegam logo depois do Jacer matar o Abraão. O tirano, a gente sabe, se ele for o tirano, a gente sabe que ele tá no castelo. A véia deve ter morrido de velhice. E o Golias tá vivo lá, né, então o fim deles são esses, né. O Oswald e o Alan e a equipe cuidam da caverna. O Diogo, o Jorge e a sua equipe que cuidam do castelo, a Letícia e a equipe do cemitério e o Calixto investiga a catedral. O Veríssimo e a Sofia meio que se apaixonam aqui dentro ou já eram pré-apaixonados antes de entrar no perímetro. E eles juntos escolhem ter um filho. E tudo indica que ele foi concebido dentro do perímetro. Ou seja, sim, o Veríssimo dentro do perímetro. Não foi fora e eles chegaram e ela já estava grávida. Não, ela engravidou dentro do perímetro. Eles só não esperavam que a missão demoraria tanto tempo para terminar. E aí, o que acontece? Passou-se 1, 2, 3 meses, e aí a Sofia começou a crescer a barriga. Então, a Sofia se esconde dos outros agentes e fica presa lá dentro daquela sala dos assombrados sem ver ninguém, nem mesmo o Jacer. Até os 9 meses passar, a única pessoa que ela via era o Veríssimo, é claro. E aí, então, a Mia nasce, filha de Sofia com o Veríssimo. Porém, Sofia morre no parto. E quando ela dá a luz, a Mia, o Veríssimo foge. Já eu vou explicar mais da fuga dele, tá? Mas ele vai pegar e vai fugir. Como que ele foge, tá, gente? O perímetro não é segredo pra ninguém. Você pode só andar e sair dele. A questão é que quando você sai dele, você esquece tudo. Então, dentro do próprio jogo, a gente vê uns agentes que eles falam que eles saíram. Só que eles saíram... a gente vê um agente que descreve, né? Vários saíram, eu fui covarde e não tive coragem.
Só que quando eles saíram, eles voltaram, porque eles acharam que a missão não tinha nem começado. Então nem é que é impossível sair, é que a galera não queria perder sua memória. E eles são agentes, tá, gente? Eles não iam falar, ah, foda-se, a área é paranormal, vamos embora e eu não me importo mais com isso. Não, não é assim que funciona, tá? Eles estão resolvendo aquele mistério, eles vão até o fim. E depois que eles têm a visão deles, e agora é a hora, a Mia quando nasce, ela gera a visão em todo mundo. Sim, do mesmo jeito que o Jacер faz, do mesmo jeito que o Jacer faz os 4 membros da família ter a visão, da família Straw, a Mia faz todo mundo ter a visão. E aí o que acontece? O Alan, o Oswald, toda a galerinha dos novatos, o Callisto e o Jorge, veem que eles vão morrer, ok? O Callisto, por exemplo, vê que ele vai morrer pro Veríssimo. Ele fica lá, uxe, Veríssimo? Por que o Veríssimo? O Oswald, a gente não sabe dizer o que exatamente ele viu, nem o Alan, nem os outros. E nem eles têm certeza do que eles viram, tá? Mais pra frente a gente entende um pouco disso. Por exemplo, da morte do Rossi. Ele não sabia que ele ia morrer pro Theo. Então quando ele entende, ele fala, nossa, era você e tal. Fora a Fernanda, temos que lembrar que nessa altura do campeonato, pra quem já sabe da história, a Fernanda já tinha desaparecido, ok? Minha teoria é que a Fernanda, ela ficou presa no cemitério até morrer, lá girando no cemitério. Ou ela tá viva até hoje. E que os espectros amaldiçoados que a gente vê no castelo e nos atacam, são nada mais nada menos do que ecos da Fernanda, andando lá dentro sem parar. Por isso que tem ecos em todas as áreas do labirinto, tá? Então seria isso aqui bem interessante para Fernanda. Ou seja, a Fernanda é a única que não teve a visão, porque ela já tinha desaparecido antes. O Alan, ele fica cego nesse exato momento. O momento que ele tá no olho, examinando o olho, ele tem a visão, porque é no momento que a Mia é concebida, ok? O Diogo e a Letícia também acabam tendo uma visão. Porém, ambos os dois veem que a Mia mata eles. Eles veem alguém, não tem certeza de quem, mas eles veem que no final deles, no final ruim deles, é a Mia que vai estar lá. E também vemos que a Letícia, ela tem a visão ao mesmo tempo que ela está tocando a melodia enlouquecendo. Então, para quem viu o vídeo de história, ela vai aprender, então, a melodia da Tiana. E ela vai lá tocar, ela fala, vou aproveitar e vou tocar isso aqui para ver o que acontece. Só que quando ela toca, ela embaralha a memória dela com de todo mundo do perímetro, praticamente. Por causa que a memória dela se mescla com os outros. E já eu vou explicar o porquê quando eu falar da marca, tá bom, gente? Mas muito interessante essa parte dela. Então, a Mia Nice dá visão a todo mundo dentro do perímetro, então todos os agentes veem o seu futuro. Quando o Veríssimo vê o futuro dele, ele foge. Ao fugir, por causa que o que acontece? Ele viu que ele ia morrer. Ele viu que ele ia morrer pro Jacer. Então imagina ele falando, nossa, eu não vou morrer pro Jacer, eu criei, eu sou praticamente um pai pro Jacer. E eu tenho a minha filha agora. Então ele sai pra criar a Mia. Ele fala assim, cara, eu vou embora e eu vou criar a minha filha. Quando ele sai, então, pô, imagina o Veríssimo. Ele perdeu toda a memória. Então ele vira assim e fala, putz, a missão, Uxe, tem uma criança na minha mão. Então o Veríssimo falou, pô, eu vou voltar. Não vou voltar mais. Se eu tô com essa criança na mão, tem algum significado por trás. Eu vou criar essa criança. Então o Veríssimo vai lá, cria a criança, vira na ordem, até o momento que ele sente que a visão dele tá perto de acontecer, tá bom? Então nós temos essa parte interessante aqui. O Veríssimo só entende que saiu do perímetro por causa da criança em seu colo. Enquanto isso, e os agentes que ficaram? O Callisto, ele se alia com o Jacer, que vai lá e fala pra ele, né? Pra ele buscar o outro final. O que é o outro final? É um lugar, no caso uma realidade, onde a visão não acontece. Então, beleza. O Callisto fala, eu vou fazer isso. Talvez no outro final, a minha irmã, que morreu no parto, e eu não sei se o Callisto sabe que ela morreu no parto, tá, gente? Porque a sala tá trancada. Então, tecnicamente falando, o Callisto nunca viu o corpo da irmã dele, talvez, tá? Da teoria, talvez ele tenha ido lá e visto o Veríssimo saiu sangrando e tal, mas não dá pra entender, com uma criança sangrando, mas não dá pra entender se o Callisto sabia onde estava a Sofia, tá? Mas o Callisto, de qualquer maneira, então, tem a sua visão de morte. E aí, a gente vê a trajetória. O Callisto e o Jacer fazem tudo juntos para criar os pilares. E já eu vou dizer aqui o que exatamente é os pilares para vocês. Então, eles vão lá, fazem o gerador perpétuo de energia. Eles vão lá, mexem no lodo com o Diogo. Eles vão lá também
E ele mata o Beto, isso aqui é uma cena do jogo que eu mostro no meu vídeo de contando toda a história. Ele vai lá e mata o Beto, que é pra intuir logo a Letícia a ir fazer a função dela nisso tudo. Porque o que acontece? O Jacer guia passo a passo de todos os agentes dessa missão para cumprir a função. Então todo mundo tem que cumprir a sua missão para que o outro final possa acontecer. É quase como falar assim, existe um futuro pré-determinado, mas você precisa fazer exatamente o que eu falar para isso poder acontecer. E é isso que os jogadores fazem. Os pilares são isso aqui, para quem não sabe, são essas árvores que a gente vê em todo o perímetro. Muito interessante isso aí, porque a gente tinha muitas teorias sobre e era algo importante sim. E aí explicando, vocês já conseguem ver até como que eles foram feitos aqui, ó. Os pilares são feitos do lodo do castelo, endurecido com eletricidade, que eles usam no gerador da caverna, com um cristal verde da caverna também, dentro dele, né? E uma marca escrita aqui na frente dele. Podem ver que, por exemplo, este dessa imagem aqui no meio não tem a marca. Ok, ele não tem a marca, então eles tiveram que fazer, endurecer, ter um cristal verde dentro, a gente vê isso em alguns documentos, e depois desenhar a marca aqui, tá bom? Muito interessante isso. Mas pra que eles fizeram isso? Por que os pilares tinham lodo? O pilar tinha lodo para ele ser indestrutível, então o lodo petrificado é indestrutível, a gente entende isso por ali conversas do Diogo. Por que o pilar tinha cristal? O Alan diz o seguinte: os cristais são fragmentos do olho do Deus do Medo. Para quem não lembra, essa é a caverna onde tem o olho do Deus do Medo, que distorce a sua visão para terceira pessoa, como Oswald chama, né? Então a gente consegue ver em terceira pessoa, é a visão de cima, né? Que a gente joga o jogo praticamente todo nessa visão. Ele também funciona para mostrar a nossa função. Então no caso aqui, quando a Mia entra nesse lugar, ela fala: abra a sala de Alan no subsolo, e ele dá a senha, por exemplo. Então ele te conta a sua função, a sua próxima missão, ok? Os olhos do Desassombrado também funcionam assim, segundo Calisto. Por isso que o olho do Desassombrado é um próprio olho do Deus do Medo, né? Ele tem dois olhos do Deus do Medo. Tecnicamente falando, dá pra entender que ou ele vê sempre em terceira pessoa, o Jacer, ou ele vê em primeira pessoa, mas ele tem a função, ele sempre sabe sua função por causa desses olhos esmeraldas que ele possui, tá bom? Então dá pra entender que ou é só sobre a parte da função, ou é sobre tudo isso. Mas não dá indícios dentro do jogo que o Jacer veja em terceira pessoa, então eu acho que só a parte da função o Jacer tem, tá? Então os olhos do Desassombrado também funcionam assim, segundo Calisto, como eu falei. Os fragmentos ligados à mesma rede elétrica se conectam, fornecendo em uma área cercada pelos cristais ativados a visão em terceira pessoa ao Deus do Medo. Ou seja, perímetro aqui, um círculo, né? Vamos teorizar que o perímetro é um círculo. Ele tem cristais, né, dentro dos pilares em várias pontas. E todos os pilares, se você olhar aqui, eles têm tubos elétricos nele, tá? Então todos eles têm uma fiação elétrica que conecta a todo o gerador. Então ele joga um pulso elétrico em todas as árvores. Em todo o ambiente onde essas árvores cobrem, há a visão em terceira pessoa. E o próprio Alan fala: ela vai fornecer a terceira pessoa ao Deus do Medo. Já já isso vai ser importante pra vocês, tá bom? Indo pra parte da Letícia, que até explica o porquê que a Letícia enlouqueceu. Pra que serve a marca nos pilares, ok? Eu tenho só teoria sobre isso, mas vamos primeiro falar o que a Letícia fala da marca. A marca da rachadura, ou seja, aquela marca grande que a gente vê, guarda as memórias do Desassombrado e de todos os outros. Ou seja, a marca da rachadura, que é esta mesma marca aqui, ela, gigantesca, guarda a memória de todo mundo, e as lápides guardam a memória de cada pessoa. A gente entende que ninguém gera memória lá dentro. O seu cérebro não guarda memória quando você tá dentro do perímetro. As lápides guardam pelo seu cérebro. Então quando você sai, você perde acesso à tua lápide. Então você não lembra mais, ok? Não entendo porque quando você volta, você não ganha ela de volta, né? Mas tecnicamente falando, uma nova pilar, uma nova lápide surge? Fica na teoria. Talvez não, porque senão a gente teria que ter duas pilares do... lápides do Veríssimo dentro do jogo. E a gente só tem uma. Então talvez ele volte a guardar a memória dentro daquela lápide, mas a gente não exatamente vê ali. O Veríssimo não consegue lembrar. Talvez nem guarde memórias, né? Porque o Veríssimo, tecnicamente falando, toda a memória dele já estava lá. Sempre existiu e é o paradoxo, né? Já a gente vai falar sobre o paradoxo. Então, por que marcar os pilares? Eu não sei. A minha teoria é o seguinte.
é para poder ver a memória de todos, acessar a história do jogo em si. E já já eu vou explicar mais sobre essa marca e por que que ela tem a ver com nós, o jogador, acessando o jogo, tá bom? E a Letícia enlouquece, tá bom, gente? Porque ela toca o piano e ela ganha memórias da rachadura. E já que a memória das rachaduras tem todas as memórias, ela enlouquece, porque a Letícia agora tem memórias de centenas de pessoas. Então, o jogo continua, Veríssimo volta, mata Calisto, o Desassombrado prende ele. Aí a Mia chega, e eu acho que isso faz parte do loop, tá, gente? Eu vou explicar depois por quê. A Mia chega, a Mia mata a Letícia e o Diogo. Então ela vai lá e mata a Letícia e o Diogo. Isso aqui já é uma das provas do porquê que a Mia faz parte do loop, sim. A Mia faz parte desse loop, nessa parte da história, por causa que senão a Letícia e o Diogo não teriam seu final. Porque o final deles é dado pela Mia. Então a Mia tem que estar dentro do mecanismo do loop. Então a Mia vai lá, mata os dois e é isso. O Samuel precisa também estar dentro do loop, porque jogando com o Samuel, a gente investiga os itens amaldiçoados no perímetro. E pra quem já viu meu vídeo explicando qual é o final do Samuel, o final do Samuel é que ele transcende com os itens amaldiçoados, né? Esse é o final de você zerando com o Samuel. E ele cria o paradoxo, porque o Samuel ensina o Eliakim, o primeiro Strar, onde começou esse vídeo, tá? Sobre a profecia. Foi o Samuel que ensinou. Ao mesmo tempo, o Samuel só sabe da profecia por causa dos itens amaldiçoados que o Eliakim e os outros criaram. Então é um paradoxo. O Samuel só sabe por causa do Eliakim, mas o Eliakim só sabe por causa do Samuel. É isso. A profecia do Desassombrado é um paradoxo. Ela nunca começou, nunca teve fim, por causa que não começa nele, nem termina no Samuel. Nem começa no Samuel e termina no Eliakim. Cara, é isso, é um ciclo, é um paradoxo. Ah, e como que explica o paradoxo? É um paradoxo, tá? Não dá pra explicar. E aí, o que que acontece? A Mia, então, terminou todas as áreas. Mia explorou o castelo, Mia explorou o cemitério, Mia explorou a caverna. Ela chega na catedral e tenta abrir a porta da catedral. Ops, tá trancada. A porta da catedral está trancada, infelizmente. Então a Mia não consegue abrir. Ela vai embora pra casa ou ela tenta depois arrombar a janela. Porém, já que a porta tá trancada, ela não chega a tempo para presenciar a batalha final do Jacer e do Veríssimo. Ambos os dois se matam aqui. Porém, isso é só um ciclo. É um DVD girando, girando. Então a gente vê de novo o Jacer nascendo, o fim de todos os Strars. A gente vê ele tendo seus momentos de pai e filho e mãe com a Sofia e o Veríssimo. O Veríssimo vai embora depois do parto. O Jacer ensina todo mundo. A Mia tenta abrir a porta que tá trancada. O Veríssimo morre pro Jacer e o Jacer é morto pelo Veríssimo. E começa o ciclo de novo. Esse é o ciclo. Por que que a gente chama isso de um círculo, tá, gente? Por que que a gente chama isso de um loop? Por causa que o próprio Jacer fala: tudo continua igual, este final de novo. Então, o Jacer viu esse final diversas e diversas vezes na vida. Infinitamente ele viu esse final, tá bom? Até a Mia quebrar tudo, tá? Então, este é o paradoxo final do loop. É como se fosse um jogo de um Battle Royale. Pra quem joga um Battle Royale, você vai lá, desce, mata todo mundo. É o vencedor ou o perdedor. Volta, desce, mata todo mundo. É o vencedor, é o perdedor. Desce, mata, volta, todo mundo. É a mesma coisa que o Jacer tá passando aqui, tá? Ele tá vivendo no loop. Ele tá vivendo no Battle Royale aqui. Onde sempre ele é o perdedor também. E aí, o que que acontece? Qual é o outro final? O que que quebra isso tudo? São duas coisas, tá bom, gente? Se você só jogar com o Veríssimo e acertar o Desassombrado, não só perder pra ele no cacete, e você acertar o Desassombrado e matar ele, entre aspas, se você for matar ele, infelizmente, o Desassombrado, ele dá um ataque rápido e ele consegue matar o Veríssimo do mesmo jeito. E é muito legal as frases disso. Quando o Veríssimo começa a acertar ele, ele fala o seguinte, né? E agora? É você? Isso não era movimento único, padrão irregular. O que que ele dá dando a entender aqui? É você, é agora. É agora? Ele tá achando, tipo, é agora que vai ter o outro final? Porque isso não tá nas minhas memórias. O Jacer nunca viu ele morrendo. Ele nunca viu ele tomando um ataque do Veríssimo. Então isso daqui já é interferência do Deus do Medo, gente. Quando ele fala, é você, ele tá tipo assim... Então, o Veríssimo é o Deus do Medo? Ele se queixando, né? Porém, mesmo assim, o Veríssimo não é o responsável por esse fim. E ele morre de novo. Tudo continua igual. E a questão é como? Como que isso aconteceu? Isso é algo impossível, o Veríssimo bater nele.
por que que o Veríssimo acerta o Desassombrado? E aí já já a gente vai falar sobre o porquê que isso é impossível e por que que o Veríssimo acerta o Desassombrado quando eu falar quem é o Deus do Medo. Nós temos essa outra cena aqui, que é a continuação, né? Como que fazer tudo dar certo? O Veríssimo precisa destrancar a porta da catedral. Por quê? Por que que o Veríssimo destranca a porta da catedral? Como que ele sabe a senha da porta da catedral? Isso é impossível. Então vocês entendem que o Deus do Medo já estava interferindo aqui. O Deus do Medo interfere neste momento, ele interfere em 2 momentos. E no momento que ele interfere nos 2, o Jacer vai dar o ataque final do Veríssimo, porém ele recebe um tiro de Mia. E aí a gente tem aquela frase final de cada personagem, eu vou trazer aqui onde ele fala o seguinte, o Veríssimo fala o seguinte: Mia, você não devia estar aqui. Porque realmente ele viu a visão e na visão dele ele morre, a Mia não tá aqui. Era o único jeito de você não me encontrar. Então, tipo assim, ó, vou fugir pra você não me encontrar. Ele não... Eu devia... Ou seja, ele tá falando, eu devia morrer. Não, Mia. Eu vim garantir que a visão acontecesse. Porque a Mia acha que ele veio aqui pra acabar com a profecia dos assombrados. Mas ele não veio. Ele veio pra concluir a profecia dos assombrados. Entre aspas. Porque a gente sabe que isso gira num loop eterno, tá? E aí, a Mia fala o seguinte... Era o único... o Veríssimo fala o seguinte... Era o único jeito de proteger você. Já já a gente vai falar no final do vídeo o porquê que o Veríssimo quer proteger a Mia e como o Veríssimo protege a Mia executando esse final. E aí o Jacer fala... Quem é? Nunca... Esses olhos... Quem? Quem é você? Isso não acontece. Isso nunca acontece. Porque o Jacer aqui... Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. A Mia não está dentro das memórias do Jacer. Dentro do perímetro não há a memória da Mia. A Mia não faz parte dessa história. Ela não devia aparecer aqui no final. Algo impossível aconteceu. A gente entende que o loop era a verdade. A verdade desse mundo era isso acontecer. Se não fosse pela interferência, além a interferência impossível, ok? E aí o Veríssimo fala, né? Filha, esse é o lugar em que, eu acho que ela ia falar, você nasceu, né? E por que que ele fala isso, né? Já já a gente vai discutir mais sobre, mas marquem isso, que esta é a justificativa do Veríssimo pra querer fazer o final dele. Ele quer proteger a Mia porque a Mia nasceu aí dentro. Depois a gente fala sobre. E aí, vamos lá. Jacer sente medo. Isso não era pra acontecer. O loop quebra. Já já eu vou repetir essa frase pra vocês. Por que que isso é importante de falar? O Jacer sentiu medo aqui. Tá, gente? Eu acho que é bem possível que todo mundo concorde com isso. Que o Jacer fica aterrorizado por causa que isso não deveria acontecer. E aí muita gente usa isso pra falar assim: ah, então a Mia é o Deus do Medo, porque o Jacer é o Desassombrado. E a profecia diz o seguinte: o Desassombrado, só o Deus do Medo poderá assombrar o Desassombrado na catedral. Ou seja, se a Mia tá assombrando o Jacer, a Mia é o Desassombrado. Aí a gente entra em campo de teoria. Se sim, ok. Se não, vamos lá. Minha teoria é o não, tá? Essa é a que eu mais concordo. Mia é o Deus do Medo? Não. Por quê? A gente já ouve que o Deus do Medo está na história antes da Mia sequer aparecer. Quando o Jacer está preso, ele fala o seguinte. Aí é a parte que eu falo que eu gosto de trabalhar com fonte, né? O Jacer fala o seguinte. Ele construiu essa catedral, ele tá falando sobre Abraão, acreditando que, ao fazer isso, ele se tornaria o Deus do Medo, sem perceber que o Deus do Medo já está aqui. Tá, o Deus do Medo já está aqui. Aqui onde? Por que que o Deus do Medo já está aqui? O Jacer, ele tá vendo aqui, né? Sua vez, né? Escape das correntes. Ele tem um código de como escapar aqui. Ok, o Jacer sabe disso tudo. Não é o Deus do Medo que tá fazendo o Jacer fazer, ele já sabia disso. O Jacer deve estar falando isso porque a gente tá olhando. O Jacer tá, tipo, falando quebrando a quarta parede. Ele tá falando assim: Deus do Medo já tá aqui. Porque ele sabe o que a gente tá vendo. Nós, o jogador, somos os Deus do Medo que estamos observando o Jacer. E isso daqui nunca será justificado quando alguém diz que a Mia é o Deus do Medo. Isso daqui consegue ir contra essa ideia. Porque se o Jacer fala, o Deus do Medo já está aqui, e a Mia não está nessa parte,
não tem como ser outra pessoa senão a Mia, ou senão o próprio Jacer, né? Que é uma teoria que a galera também chegou a fazer, que o Jacer seria o deus do medo, na verdade a Mia é o desassombrado. Tá bom, tem essa teoria, se for isso tá válido também, tá? Mas não faz sentido, porque em nenhum momento o Jacer se chama de deus do medo, ele se chama de desassombrado, tá bom? Mas aí, outras teorias que fazem a gente abranger do porquê que nós jogadores somos o deus do medo, tá bom? Pra quem não sabe, essa é a tela de início do jogo. Essa tela de início do jogo é o ritual de imersão que a gente usa no jogo para ver a história das pessoas. A gente consegue ver a história das outras pessoas. A gente consegue acessar a lápide delas e ver o seu final. E se, o que acontece? E aí a gente vai lá para a grande teoria. A gente entende dentro do jogo que cada lápide tem a sua própria marca. Cada lápide tem uma marca única. Então, quando a gente usar o ritual na lápide do Beto, a gente vê o que a marca do Beto guarda, que é a história dele. Porém, a rachadura, que tem esta marca aqui, que está na tela de início, que é a marca do medo, esta marca aqui, gente, ela guarda todas as memórias. Então, se a gente usa o ritual de imersão em cima do símbolo do medo, que é o símbolo da rachadura, a gente tem acesso a todas as memórias do perímetro. E quem pode ver todas as memórias do perímetro e jogar o jogo? Nós. O que é o começo do jogo? É o jogador, o deus do medo, acessando, usando o ritual de imersão na história do jogo. Nossa, viadadíssimo, você foi longe. O Selbit confirmou, quando ele tava lá no Flow Games, ele falou o seguinte: existe uma metalinguagem dentro do jogo, de que você está dentro do jogo, você age dentro do jogo. Não só mexendo nos bonecos e tal. Ele fala, tipo, não só você jogando em si, você está dentro do jogo, dentro da narrativa, ele fala isso. Então, para mim, se a Mia é o deus do medo e é isso, descarta. Nós, como jogadores, estamos dentro da narrativa. Nós somos o deus do medo. Eu acho que isso é a teoria que mais faz sentido, ok? Então, o deus do medo está vendo a história pelo ritual de imersão, usando a marca para poder ver todas as memórias. Mia não é o deus do medo. Somos nós, ok? Nós aterrorizamos o Jacer. Não foi a Mia que aterrorizou o Jacer. Foram nós, porque a gente mudou o jogo. A Mia não mudou nada. Não foi a Mia que fez nada. A Mia não fez nada, ela só bastou existir na frente dele. Mas foi a gente que fez tudo isso acontecer. Foi controlando o Veríssimo que a gente liberou a porta. Foi atacando o Jacer usando o Veríssimo que a Mia pôde entrar. Foram nossos atos que aterrorizaram o Jacer, não a presença da Mia por si só. Se, de algum jeito, o Veríssimo metesse uma pistolada no Jacer, ele ia ter medo do mesmo jeito. Ele fala, pô, esse final não acontece. Por um acaso, é a Mia que faz isso. Mas eu acho que o que importa é o Deus. Mas PS, nada nega que a Mia possa ser a representação do Deus do medo. Pode ser a representação física dele. Ok, pode ser isso também, tá? Eu concordo. Essa teoria não acaba com a minha, reforçando, não, tá? Uma parte que eu já tinha até terminado o vídeo, eu lembrei de falar isso pra vocês. Reforçando aqui pra vocês, agora que eu tô falando sobre o jogador ser o Deus do medo. Por isso, gente, que a gente tem um pilar, tá? O pilar dá a visão em terceira pessoa para o Deus do medo, né? É o que é dito do Alan. O Alan fala isso na sala dele. Ou seja, nós, o Deus do medo, só vemos em terceira pessoa por causa dos pilares, tá? Então os pilares são essenciais para isso. Na minha teoria, pelo menos, né? Porém, ela tem um furo, tá bom? Ela tem um furo narrativo. Qual é o furo narrativo? Porque então, quando a gente vê a história do Desassombrado, né? Porque quando a gente vê a história do Desassombrado, a gente também tá vendo em terceira pessoa, né? Porque tecnicamente falando, o Desassombrado não tem ainda esses pilares. Mas eu acho que o furo do narrativo é refurado por causa que ele tem os olhos do Desassombrado. Eu acho que essa é a maior desculpa do Selbit. A gente tá vendo em terceira pessoa por causa que o Desassombrado tem os olhos do Deus do Medo. Então nós conseguimos enxergar. E quando a gente joga com a Mia, com o Samuel, com o Veríssimo, nós já temos a visão do Deus do Medo em todo o ambiente, não só no Desassombrado, que é através dos pilares. Eu acho que isso encaixa muito certinho, tá? Eu acho que encaixa bem perfeitinho. Se o Desassombrado não tivesse essa visão aqui,
ele não tivesse os olhos, que fala que literalmente tem o mesmo efeito dos pilares, dos cristais no caso, aí a teoria ir por debaixo d'água ia ter um baita furo. Mas eu acho que ela não tem um furo por causa disso, porque acho que na única momento que a gente não está com os pilares para ver em terceira pessoa, a gente está vendo do personagem que tem acesso ao poder dos olhos do Deus do Mito. Muito legal. Mas voltando para essa ideia aqui, né, sobre a questão do loop ser quebrado. Então o loop se quebra e pra mim essa é a representação dessa rachadura, tá? Teoria minha. Essa rachadura é o loop se quebrando. A gente então tinha um loop reto aqui, né, que ia de parte em parte do jogo, parte em parte do jogo, parte em parte do jogo, reto, né, girando como um DVD, na verdade. E agora a gente tem uma ruptura, e eu acho que a ruptura é mostrada na nossa cara, um rasgo. Essa história daqui pra cá, a gente não sabe o que é. Daqui pra cá a gente não sabe o que é. E aí a gente tem a criatura do final. Muita gente fala-se que ele é o Deus do Medo. Eu falo talvez, tá? Por causa que é o que o Jacer fala. O Jacer mesmo fala, talvez. Já vou trazer mais pra frente falar sobre a discussão do Jacer. Mas isso não tem, na minha opinião, como ser exatamente o Deus do Medo. Porque qual é a ideia? Teoria. Não é o Deus do Medo. Isso é o jogo ou o loop tentando acabar com o jogo. Porque se sim, essa mão for o Deus do Medo, por que o jogador tá tentando acabar com o jogo? Por que nós jogadores estamos tentando acabar com o jogo? Se a gente trouxe o jogo até esse momento. Talvez porque fosse nosso destino acabar com o jogo e tal. Mas eu vejo muito mais sentido sendo ou o próprio perímetro, ou o loop, ou o próprio jogo Enigma do Medo tentando acabar. Ele tá falando tipo assim, não, acabou. Você quebrou. Você quebrou. E qual é a justificativa a mais, né? Esse próprio nome quebrou o loop. Quebrou o game, tá bom? A gente vê a Mia mais pra frente, né? Ela junta ali os fragmentos e ela fala, esse ritual no chão é mesmo que a gente usou antes, né? Então ela fala, esse aqui é o ritual de imersão, vamos usar ele, vamos aproveitar e usar. E aí o loop que usa, né? Porque a Mia é destruída para salvar o loop, né? Ela joga o loop pra longe, ela é destruída. E literalmente eu falo isso, né? A Mia foi destruída pelo próprio jogo. Aí teoria minha, tá? Mas por que eu falo que tá quebrado o jogo? Porque a Mia, a Agatha buga. A Agatha buga por quê? Qual é a justificativa pra Agatha bugar? Se não o jogo quebrou. O jogo está quebrado. O jogo está, tipo, literalmente falando pra gente. Gente, isso não deveria acontecer. Isso não deveria acontecer. Fecha, fecha, fecha. É o jogo falando isso pra gente, tá bom? E isso também acontece com o Samuel e com o Veríssimo, né? E aí a gente tem o Desassombrado aqui no final. Uma coisa importante, já vou falar pra vocês, que o Desassombrado não é do mal, tá bom, gente? Já acho que eu falo um pouco mais pra frente, não, acho que é aqui mesmo. Mas é o seguinte, gente, o Desassombrado não é do mal. Muita gente tá falando assim, por que o Desassombrado mudou da água pro vinho? Por que do nada ele virou do mal? Por que do nada que ele virou do bem? Se ele era do mal até metade do jogo? Não, gente, ele nunca foi do mal. Se eu te obrigo a fazer sempre a mesma escolha, você não tem nem escolha de mudar. Se eu falo assim, todos os dias você vai sair da sua casa, você vai chegar na sua escola, você vai ver a sua atividade, você vai bater numa pessoa e vai voltar pra casa. Você todo dia vai fazer essa mesma coisa e eu te obrigo a fazer isso. Você é do mal? Não, você não tem opção. Você não tem liberdade. Você não é do mal. Em nenhum momento o Jacer fez maldades. O que o Jacer fez de mal? Ah, ele fez tal coisa lá porque ele ajudou o Calisto a matar. Se o Calisto não tivesse matado o Beto, se todo mundo não tivesse feito sua função, o outro final não aconteceria. O Calisto estava sim, o Jacer estava sim sacrificando a vida de outras pessoas para poder que essas pessoas sobrevivam no final. Então é um paradoxo, né? Ah, mas se a galera não morresse pelo que o Jacer falou, então a galera não ia precisar do outro final. Todo mundo ia estar vivo de qualquer jeito. Não é assim que funciona paradoxo, tá? Vocês têm que entender que paradoxo funciona da seguinte maneira. A única forma de acontecer, a parte boa, é se a parte ruim acontecer. Por exemplo, nesse caso do Enigma do Medo. Então o Jacer nunca foi um vilão. Ele nunca teve escolha. Ele só matava o Senhor Veríssimo porque ele tinha que fazer. Porque ele era obrigado a fazer. Quem que obrigava a fazer? Nada. Ele era obrigado a fazer. Não tem uma explicação do porquê. É o jogo, foi os programadores, né? Se a gente vier nessa linha da quarta pessoa, né? Quebrando a quarta parede, né? Então, finalmente, no final do jogo, quando o jogo está quebrado, o Jacer tem a opção. Então o jogo fala, não saia do quarto. O Jacer vai lá e sai do quarto, com a ajuda do loop.
E é legal quando ele fala, mas talvez todo final esteja fadado ao vazio. Isso aqui é só uma frase que eu quis reservar, que tem essa conexão do Jacer e do vazio, tá bom? Então, o Jacer, ele vê todo mundo, ninguém lembra da Mia porque ela foi apagada do jogo. E aí vem minha meta, linguagem novamente, aplicando aqui na quebra da quarta parede. A Mia foi apagada do jogo, ela não existe mais, cara. Porque a gente foi lá e catucou. E aí a gente tem as palavras na tela. Quando o loop tá andando, a gente tem: não pode ser desfeito. Acabou. Teoria pessoal minha. O jogo acabou. Saia. Você quebrou o loop. Você quebrou o jogo. O jogo não existe mais. Porque o que é o jogo de Enigma no Medo? É literalmente esse loop. A brincadeira do jogo é a gente entrar dentro do jogo e ver o loop do jogo. Então o jogo está te avisando, saia, acabou, acabou, você já acabou. Eu acho que isso aqui não é mais o Deus do Medo, tá? E uma teoria da galera que eu acho que se conecta, eu dou aval a essa teoria, eu vou botar até em amarelinho aqui, ó, eu dou aval que essa teoria aqui é muito boa também. Eles falam o seguinte: sem o loop, a Mia não pode existir, esse é o destino dela. Porque realmente, a Mia nasceu no loop. Então, sem o loop, por que a Mia vai existir? Então é o jogo falando aqui, ó, a decisão já foi tomada, né? Não pode ser desfeito. Se você quebrou o loop, agora a Mia se desfaz. Isso também acho uma boa ideia. Acabou, acabou. Ele tá avisando pro loop, né? Que o loop, não o loop, né? O nome é muito complicado aí por causa disso. O cachorro. Ele tá avisando pro cachorro: a tua amiga já era. Vocês fizeram a sua escolha. Agora que vocês trouxeram outro final, não existe mais ela. E aí a gente vê o Jacer andando, pegando o loop, levando com calma, porque o Jacer já está fora dessas correntes, ok? Ele já pode seguir o seu destino, o jogo pode tentar interromper o que for, ele agora vai tomar as decisões dele. E aí a gente tem os diálogos finais. Eu não acho que eles são tão reveladores, eles só nos ajudam ali a ter um pouco de base, de fonte para algumas coisas que eu já falei para vocês. Mia está com medo do fim. Isso aqui é só uma resposta para o como está você. Por que o loop? Ela só fala, porque a gente prometeu ficar junto e tal. Veríssimo me deu esse cachorro. Você me odeia? Isso aqui tem uma partezinha um pouquinho interessante, que é exatamente o que eu falei. Não existe culpado de nada. É uma reação de coisas. É a mesma coisa que eu falei pra vocês. É uma reação. O mundo quis que o Jacer fizesse isso, infelizmente. Não é culpa dele. Não há culpados. E aí, sobre o da Mia, esses daqui são mais reveladores. Veríssimo. Por que o V foi no perímetro? A explicação do Jacer é: tudo o que ele lembrava era a visão, e sabia que precisava concluir a visão para te proteger. E já é o completo, que é nessa parte do paradoxo aqui. Então o Veríssimo falava assim: putz, se eu não concluir a missão, a Mia vai ter problemas. Por quê? O que é o paradoxo? O Jacer não viaja no tempo. Nada começou nem terminou. Tudo aqui dentro é um disco rodando, girando, girando. Uma música não sabe que ela começou ou parou. Ela não sabe que ela tá girando, mas ela está toda hora rodando. Não tem começo necessariamente nem fim. Para a música, pelo menos, ela não sabe identificar isso. Só o que aconteceu aqui dentro pode mudar, né? Então eles falam isso aqui que também é interessante. E eles falam que lá fora tudo continua igual. Isso aqui me faz pensar, porque pensa só. O Veríssimo, se isso daqui é um loop, né? Se isso daqui é um loop, e é um loop, né? Toda essa parte aqui. Tecnicamente falando, a gente teria que ter infinitos Veríssimos, né? Porque pensa só. O Veríssimo, ele tem que entrar, fazer tudo lá, morrer. Aí começou o loop de novo. Ele teria que sair, entrar e morrer. Então será que o outro lado também funciona assim? Fora do perímetro também é dessa forma? Não, né? Eles justificam aqui. Eles falam, ó, nada do lado de fora muda. Então a gente não tem 50 Veríssimos entrando. A gente tem um Veríssimo saindo e um Veríssimo entrando. O mesmo Veríssimo, nunca muda. Ah, mas aqui dentro existe o infinitos Veríssimos. Sim, aqui dentro existe o diversos Veríssimos. Infinitos Veríssimos que o Jacer matou. Então meio que tipo assim, é muito interessante essa parte, que é onde eles ponderam o porquê que lá fora não tem infinitos Veríssimos, né? Pelo menos a minha teoria seria isso. Mia quebrou o círculo dessa história quando eles falam sobre o Enigma do Medo. E é legal que eles falam sobre Enigma do Medo, do mesmo jeito que se escreve o jogo, né? Então você entende aqui, ó, quando ela fala você me odeia, o O não tá em maiúsculo aqui, eles escreveram igual é escrito o jogo, né, com o M e o E maiúsculo, e também é como escrito quando ele fala, o Calisto fala sobre o Enigma do Medo, né, dando a entender que é o enigma principal, é uma profecia, é um nome, entre aspas, nome próprio, digamos assim. E aí a Mia fala assim: Mia quebrou o ciclo dessa história, e ela faz parte desse ciclo. Como ela fez isso? É impossível, mas eles falam o seguinte: talvez seja uma intervenção impossível, ou o Deus do Medo. Quem que é a intervenção impossível? Quem que fez os padrões irregulares do Veríssimo?
Quem que foi lá e abriu a porta que o Veríssimo não sabia a senha? Foram nós, não foi a Mia necessariamente falando. A gente só guiou a Mia pra esse futuro. Nós somos a guia, nós somos o medo, o deus do medo, que cria que cuida da Mia até o outro final. A gente leva ela pra lá. Isso eu acho muito interessante cogitar-se dessa forma, mas não deixa de ser uma teoria, tá? Então, fala uma intervenção impossível. E isso daqui colabora com o porquê que o Veríssimo tava com medo, tá bom, gente? O Veríssimo sabia que era o seguinte, tá? Eu tenho que cumprir minha visão, porque se eu cumprir minha visão, acabou. E se acabou, a Mia nunca vai acabar. Porque, infelizmente, eu fiz a Mia nascer dentro desse loop. Ela tá dentro desse disco girando. Se eu acabar com esse círculo... Nossa, o negócio quase quebrou aqui. Se eu acabar com esse círculo, então a Mia deixa de existir. Essa era a cabeça do Veríssimo. Então ele falou assim, cara, eu vou lá e vou morrer. É isso. Não tem problema. Para minha filha viver, eu vou lá morrer. Mal sabia ele que não era, assim, necessariamente o funcionamento, na minha opinião. No momento do adeus do Jacer. O Jacer dá adeus, tá bom? Ele vai embora e começa a sair daí. A minha teoria é o seguinte. Ele decidiu não existir. Porque quer não existir. Porque muita gente falou, ai, cara, eu quero o Jacer de volta. Ah, e o Jacer, né, a teoria da comunidade, o Jacer se sacrificou pela Mia. Em nenhum momento dá pra entender que ele se sacrificou pela Mia. O Jacer quer não existir. Ele fala, todo mundo é forçado a existir. Todos jogados dentro de uma realidade desconhecida. O Jacer só tá falando, eu não quero nem existir. A minha escolha, a minha primeira escolha praticamente da vida, né, é não existir. Porque eu não quero viver nesse mundo. Isso faz muito numa frase da Sofia. Se você viu, a Sofia, ela deixa um áudio final pro Jacer, né? Ela fala assim, eu vou deixar um áudio pra você sempre ouvir minha voz quando você quiser. E ela sempre fala, né? Você não escolheu nascer aqui, você não escolheu ser o deus do medo, você não escolheu nada disso. Então meio que tipo assim, o Jacer lembra ainda das palavras da Sofia. E ele escolhe no final das contas não existir. Ele acha que é o melhor pra ele. E aí o que acontece? Se o Jacer não existe, já eu vou falar aqui as consequências disso, tá bom? Mas então, o Jacer não existe, então o Veríssimo chegou aqui e não existe mais perímetro. Na verdade, nunca existiu, tecnicamente falando, o perímetro. E aí, a gente tem a conversinha rápida deles aqui. Ele falou o que você está fazendo aqui, e fala, esse lugar roubou um pedaço de mim. Então o Veríssimo ainda sabe que há um passado dele, que não existe mais, mas que já existiu em algum momento do mundo, que roubou uma parte da memória dele. A Mia ainda nasceu, tecnicamente falando, dentro do perímetro. A Sofia ainda morreu dentro do perímetro. Ele também morreu dentro do perímetro. Só que não. Isso é uma memória dele que existiu, mas não existe mais, e que ele não tem. Então ele tá se queixando, né? Que tem um pedaço de mim que esse lugar roubou. Mas ele fala que eu encontrei o que mais me importava. A Mia. Ele encontrou a Mia lá dentro. Então ele tá falando isso. Minha teoria. Ele lembra vagamente. Porque aquilo ocorreu. Não podemos dizer que não ocorreu. Ocorreu. Mas agora, nunca existiu. Paradoxo de novo. Esse celular existe. Se alguém joga uma magia e ele deixa de existir, ele nunca existiu. Mas ele já existiu. Em algum momento. Antes dele deixar de existir. É um paradoxo. Tá bom, gente? Paradoxo. É assim que funciona. Pelo menos no meu entendimento, tá bom? Quais são as implicações de Jacer não existir? Calisto. Calisto está vivo e todo mundo também. Eu acho que Letícia, Theo, Fernanda talvez, né? Por mais que ela não tenha tido um outro final, então talvez ela esteja morta. Mas Alan, Oswald, todo mundo tá vivo. Porque com um outro final sendo alcançado, e o Jacer nunca tendo existido, nunca houve uma investigação no perímetro. Talvez o Calisto lembre vagamente que já morreu no perímetro, mas não existiu. Talvez ele lembre vagamente, mas não existiu. Então, o que acontece? Teoria. Sem Jacer, não tem investigação. Aqui acharam o outro final. A profecia não existe. Então, o Samuel nunca pôde passar a teoria do desassombrado pelo Eliakim. E o Eliakim nunca pôde criar a teoria que o Samuel conheceu no futuro. A profecia não existe. Talvez só lembranças vagas dos personagens. Vamos lá. Por que a Sofia morreu mesmo no outro final?
não dependia do Jacер existir ou não para a Sofia morrer. Se o Jacer não existir, a Sofia morre? Morre. Por quê? Porque ela morreu do parto da Mia. Se a Mia nasceu, a Sofia morreu. É óbvio. Sofia nasceu, Mia nasceu, Sofia morreu. Claramente, é isso. Ela não tinha um outro final. Temos que lembrar que ela morreu sem ter uma visão. A Sofia morreu antes de ter a visão. Então ela não tinha nem direito a um outro final. Eu acho que quem não teve a visão não tem um outro final. Por isso que eu falo, talvez a Fernanda esteja morta. Porque a Fernanda não teve a visão, ao que tudo indica. Porque ela já estava dentro da... ela já estava perdida dentro do labirinto e talvez morta quando teve a visão. Então, fica na dúvida, tá? E alguém me corrija nos comentários se em algum momento do jogo indica que a Fernanda teve a visão. Até onde eu entendi, ela não teve, tá bom? E aí nós temos a teoria final. Por que a Mia não deixou de existir? E aí vai pra minha teoria, logicamente vai de cada um. Não dependia do Jacer existir ou não pra Mia existir. Cara, quem que se amava era o Veríssimo e a Sofia. O Veríssimo e a Sofia irão se amar e conceber a Mia, independente da existência do Jacer ou não. Então, ele sumir não muda nada na vida dela. Não muda a concepção dela. Mas e a mancha branca? A gente vê que no final, a Mia está com uma mancha branca no cabelo, como a do Jacer. Teoria da galera. Fusão. Mia e Jacer agora são um só. Ele se sacrificou e parte dele está na Mia. Que indicação o jogo dá que o Jacer está se sacrificando pela Mia? Eu não vi. Muita gente fala que viu. Eu não vi em nenhum momento o Jacer indicar que está se sacrificando pela Mia. Ele fala, Mia, você não entendeu, você não vai ficar aqui. Você não vai ficar no limbo, você não vai deixar de existir. Porque eu que posso escolher isso. E eu escolho não existir. Tem nada a ver com você mais, minha filha. É praticamente isso. Em nenhum momento o Jacer falou, eu vou me sacrificar pra você, Mia. Eu quero que você continue viva. Não. Ele não tem importância com relação a isso da Mia. Minha teoria pessoal do porquê que ela tem a marca. 1. Estética. O Cellbit só quis botar estética nela. Que eu acho que é a mais provável. 2. Ambos têm a mesma marca. Dentro do jogo, a gente entende que ambos os dois têm a mesma marca. Eu não lembro exatamente onde é, tá bom? Eu vou ficar devendo isso pra vocês. Mas ambos os dois compartilham a mesma marca, que é essa marca aqui principal, né? Que é a marca da rachadura. Jacer tem o cabelo branco, na minha teoria, por causa da marca. Sem Jacer, Mia é a primeira pessoa a ter a marca. Então, ela foi marcada com o cabelo branco. Ok? Jacer era o primeiro, a marca muda. Vai pra ele, no caso. Sem ele, muda a Mia, né? Então a marca ou mudava o cabelo do Jacer ou da Mia. Agora que a Mia é a única, ela é a modificada. Então, tá aí uma das teorias possíveis. E eu acho mais provável do que ser uma fusão, tá bom? Mas muita gente tá com esse papo de fusão. Não tô gostando dessa ideia. Agora eu vou responder algumas dúvidas de vocês que surgiram. A parte que eu respondo as perguntas de vocês ficou pra outro vídeo, tá? Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Depois eu vou ter um vídeo focado em explicar pra vocês as perguntas que vocês me trouxeram, tá bom? Então vão lá na aba comunidade, escrevem o máximo de perguntas lá onde eu coloquei, que eu vou responder tudo. Já que eu tava passando 10 minutos meu, eu falei, então eu vou fazer um vídeo só pra isso. Então, nos vemos em outro vídeo. Espero que vocês tenham entendido o necessário, mas deixem também suas perguntas aí que eu também respondo no próximo vídeo. Ok? Falou com vocês, Evolucionador, e fui.